Gente, acontece que Davi dessa vez ganhou a sorte grande, gente. Porque, além dessa prova ter sido uma prova que tinha que ter inteligência, memória, tinha que ter sorte também. Para vocês que não estão entendendo, acontece que dessa vez Davi acabou realizando um de seus sonhos, né? Que é ter a casa própria. Isso todos nós queremos ter, né? E Davi conseguiu. Ainda mais ele que diz que a casa que ele queria muito ganhar o prêmio para comprar uma casa, para ter os estudos, isso tudo, né? E ele nem precisou ganhar o prêmio e já tem aquela casinha para ele. E para vocês que não estão entendendo, eu vou explicar. Acontece que foi mandado para todos os brothers se reunirem na sala. Aí que tava todo mundo se reuniu, e aí Tadeu apareceu e falou que as portas já estão abertas e eles podem ir para a sala. Chegando lá, eles já entenderam, né, que ia ter prova. Até porque eles estavam com roupas leves, sapatos, essas coisas tudo. Daí foi então dado uma caixinha para sortear quem iria participar da prova. Foi dito para Giovanna que se ela fosse sorteada, ela ia escolher alguém para fazer por ela a prova, né? Daí foi o líder que sorteou a prova. O sorteio pegou o rosto primeiro, que foi o Rodriguinho. Daí então, Rodriguinho pegou o rosto de Davi, coincidentemente. E acabou que Davi ia participar da prova. Daí então foi o outro que pegou um rosto, que foi Bia, que pegou o rosto de Marcos Vinícius, que também iria participar da prova. Seriam 10 pessoas que participariam da prova. E aí foi. E aí foi, né? Davi então pegou o rosto de Vinícius. Vinícius não, de Juninho. Esqueci. O de Juninho. E aí foi um por um. E aí iriam participar 10 pessoas. E iriam participar Bia, Rodriguinho, Davi, Juninho, Leide e por aí vai. Daí então que os 10 estavam lá, eles então tinham que saber as regras da prova. A regra da prova era simples, né, gente? Você tinha que, além de passar por uma sequência de obstáculos, tinham que ir pegando as peças que estavam numa piscina de bolinha. Depois que terminasse de pegar as peças, você tinha que colocar no quebra-cabeça e, enquanto isso, observar as imagens que iriam passando no telão. E quando você terminasse de fazer todo o quebra-cabeça, você teria que dizer qual é a letra que você queria, A, B ou C. E se uma dessas letras, A, B ou C, tivesse a resposta certa, você venceria. Sim, você nem sabia qual era a pergunta, você só ia escolher o A, o B ou C. Quem fosse primeiro poderia escolher A e B. Quem fosse o primeiro dos três ali dos dois, né, que iriam fazer o percurso que ia ser um contra o outro, quem fosse o primeiro dos dois iria escolher, né, A ou B. Então foi assim. Daí então, como foi em ordem alfabética, primeiro foi Bia contra Davi, né, que é B e depois o D. Daí então, Bia contra Davi. Os dois ficaram lado a lado e na hora que deu o sinal, eles foram. E Davi passou pela sequência de obstáculo, pulou, saiu passando passou pela plataforma giratória, pulou na piscina de bolinha e Bia também atrás. Bia não estava tão longe assim dele não, Bia atrás, com garra. Bia é uma pessoa que luta mesmo pelas coisas. E aí na piscina de bolinha que aí Davi começou a procurar. Achou um, achou outro. E aí eles veio correndo com um bocado de peça. Ou você pegava tudo de vez, um de cada vez da piscina de bolinha. Davi optou por pegar tudo de vez, enquanto Bia botava tudo um de cada vez, né? E aí montava o quebra-cabeça. Daí, como o Davi pegou tudo de vez, ele saiu olhando tudo. O quebra-cabeça era o logo da marca que estava patrocinando, né? E aí, depois disso que ele montou todo o quebra-cabeça, ele bateu. E aí, ele escolheu A e B. E a resposta certa foi B. Então, Davi conseguiu passar a primeira etapa, enquanto Bia foi desclassificada. Daí então foi os outros. Foi Rodriguinho contra Juninho. O Rodriguinho então foi surpreendendo a todos, mesmo ele tendo perdendo o percurso para Juninho, ele conseguiu passar.
porque Juninho escolheu C e A, e Rodriguinho ficou com B e deu resposta B de novo, né? Ele achou que não iria dar B 2 vezes seguidas, mas deu. E assim foi, né? Os outros. Aí foi para a segunda fase. Na segunda fase, era 2 versus 2 de novo. 2 versus 2, depois iria ser o último, os últimos, né? Depois ia ser o último 2 versus 2. Daí então foi Davi contra Rodriguinho. No Davi contra Rodriguinho, Davi conseguiu ir mais rápido que Rodriguinho e venceu dele. E foi fácil até, viu, gente? Fácil até. O que eu fiquei meio apreensivo foi na hora de ter sorte ali, né? O Davi acabar dando uma de Rodriguinho, porque o Rodriguinho tava parecendo que tinha bastante sorte, mas não deu outra, né? Ele perdeu. Daí então, quando terminou isso daí, Davi ganhou dele, estava classificado para a terceira e última fase. E aí, quando ficou o último jogador, que foi Marcos Vinícius, gente. Marcos Vinícius acabou chegando no último com o Davi, e aí foi de novo com eles. E aí Davi correu, mas Davi estava cansado. Dava pra ver que ele tava bem, respirando bem. Marcos Vinícius não, ele tava ali em forma, né? Foi com tudo. E Davi subiu, pulou e chegou na hora de quebra-cabeça. Vale lembrar, gente, que todo quebra-cabeça era diferente, né? Toda a fase o quebra-cabeça mudava e era diferente. Não era o mesmo quebra-cabeça para eles não se acostumarem. Daí então, quando chegou na hora do quebra-cabeça, Davi se bananou todo, gente. Se bananou todo, botou tudo errado. E aí Marcos Vinícius ganhou. Porém, a prova era de sorte, né? E não dependia somente de fazer aquele percurso. Apesar de Marcos Vinícius escolher a A e a B, e Davi ter ficado com a C, a resposta surpreendeu e foi C. E aí não deu outra. Davi acabou ganhando, se emocionou, chorou muito. Marcos Vinícius abraçou ele. E aí ele não sabia qual era o prêmio, só sabia que era um mega prêmio dessa vez. Daí, então, Tadeu apareceu e falou: "Parabéns, Davi! Você foi o campeão da prova das..." E aí falou da empresa que tava patrocinando a prova, né? E aí, então, foi a hora do prêmio, né? Quando chegou, então, que falou... E o prêmio dessa vez é uma casa mobiliada. E aí, na hora que Davi ouviu que era uma casa ainda toda mobiliada, ainda ele ficou em choque, gente. Começou a chorar, se ajoelhou. "Muito obrigado, obrigado, bebê, meu sonho. Começou a chorar, né? E aí, Isabela também vendo Davi chorando, chorou junto, abraçou. Você merece, Davi. Você merece." E aí, Rodriguinho ficou debochando dele, falando que era muito melhor ter um apartamento do que ter uma casa hoje em dia, que casa só serve para gastar dinheiro, e Davi nem ligou, porque ele tava tão feliz que ele nem parou para escutar o deboche da pessoa. Nem parou. E aí, enquanto isso, Bia foi abraçar Davi, que ele estava emocionado, falou que foi um bom prêmio. Marcos Vinícius ficou com a cara meio fechada, assim, porque ele tinha chance de ganhar uma casa, né? E sim, mas mesmo assim ele foi lá e deu um abraço em Davi. Rodrigo nem olhou na cara de Davi, né? Yasmin também não foi lá abraçar Davi, nem foi. Mas tirando esses daí, Vanessa abraçou. O resto das pessoas ficaram muito felizes com a vitória de Davi. E aí, gente, vocês também ficaram felizes de saber que Davi agora tem uma casinha muito legal? Eu fiquei, porque eu fiquei sabendo que a casa de Davi não era legal, era uma casa muito humilde, e aí uma pessoa ganha uma coisa boa assim, a gente fica feliz, né? Todos nós queremos a nossa casa, e ver outra pessoa, principalmente que a gente gosta, ganhando também, é muito emocionante. Então eu gostei de ver isso acontecendo. Mas enfim, gente, o que é que vocês acham disso daí? Dá aí o seu like, o seu comentário, ative o sino, se inscrevam e até a próxima notícia.